Aproveitando minhas férias, resolvi lançar a parte 2 de fatos marcantes do futebol. Se você não assistiu ainda a parte 1, vai lá e dá aquela força para nós. Resolvi fazer esse vídeo em duas partes para não ficar um vídeo longo e cansativo, mas uma coisa eu te garanto, esse vídeo tá quentíssimo, trouxe um convidado para lá de especial e ele vai contar fatos marcantes para ele do planeta futebol. E também no finalzinho do vídeo eu vou falar um outro fato que me marcou no planeta futebol. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Femessias. Roda a vinheta e no próximo bloco, bora continuar nossa viagem pelo planeta futebol. Salve, salve galera, bora fazer uma viagem pelo planeta futebol e pelas camisas de time. E hoje iremos fazer a parte 2 de fatos marcantes do futebol. E eu chamei um convidado para lá de especial. Conheço ele há muitos anos, inclusive minha esposa e eu fomos padrinhos de casamento dele. O David Jones manja muito de futebol. Ele tem um canal de hinos no YouTube, ele é da Congregação Cristã no Brasil, da qual minha esposa e eu fazemos parte. E ele também ajuda sua esposa no canal Cantinho da Área, que é um canal de variedades. Se você gosta desses dois segmentos, esses canais são para você. Mas sem mais delongas e enrolações, David, manda o fato que te marcou no futebol. David, tenho 30 anos. Tô fazendo um vídeo referente a como eu se tornei São Paulino. Muito sentimento envolvido, né? Com o clube, com as coisas que aconteceram na minha vida em tempos difíceis, né? Eu lembro muito bem que meus pais não tinham muitas condições de comprar as coisas pra gente, né? Então, a gente normalmente usava roupa, tipo, usada dos outros, roupas que não serviram nos filhos dos outros e, né, eram repassados pra gente, a gente usava, né? Lembro que eu tinha um boné que eu me achava das Casas Bahia, né? E as roupas, enfim, era usada, a gente nunca teve essa condição, né, de comprar roupa, de escolher a marca, não, sempre foi usado, né? E um certo dia, né, meu pai era corintiano roxo, então meu pai sempre falava de grandes jogadores que passaram pelo Corinthians. Meu fone parou. Mas assim, meu pai sempre falava do Corinthians em si, ele gostava bastante em estágio, meu pai nessa parte aí de time de futebol, da história do Corinthians em si, ele entende muito, ele ia nos jogos, ele acompanhava e falava de grandes jogadores, né, tipo Sócrates, o Zenon, jogadores que passaram no Corinthians que tiveram bastante importância, né, na fundação do clube, né, na história, na junção, né, que teve ali dentro da periferia, todo mundo que era da periferia, molecada, entendia que era para ser corintiano, né, a maioria dos meus colegas eram corintianos na infância, né, que quando jogava bola, colocava a camisa do Corinthians para jogar, então a gente tinha essa mentalidade de torcer, né, pro time do povão, time do Corinthians. E um certo dia, né, eu lembro que a gente era bastante, não tinha muitas condições e muitos professores pagavam excursão pra gente ir pra zoológico, pro play center, a gente já não tinha essas condições, então os professores pagavam pra gente, né?
E eu acabava até nem pedindo para meus pais, porque eu já sabia das condições que meus pais tinham, e então eu já meio que descartava, né? E os professores perguntavam, desde o quê? Você não vai e tal, toda vez que tem alguma participação você não consegue ir e tal, e eu ia explicando, né? Que meu pai não tinha condições e tal. E aí eu fiquei bastante próximo de uma professora que eu tive na quinta série, se eu não me engano. E ela tinha muita amizade com o meu professor de educação física. Se eu não me engano, o nome dele era Mauro. Ele era professor de educação física ali no Paulo Emílio, né, aqui em Santo André. E, ele me tratava super bem, me tratava como filho, e ele brincava comigo, falava assim: David, não sei se ele fazia isso para fazer média com a professora, porque os dois sempre ficavam juntos, né? Muitos pensavam que eles eram namorados ali por fora da escola, não sei, mas o pessoal comentava, né? Fofoca. E, e ele perguntou pra mim: David, você quer ganhar um presente? Aí eu falei: não, precisa não, tá? Ele, não, pode pedir um presente que eu te dou, tal, vou fazer uma forcinha pra te dar. Aí eu falei assim: então, professor, eu queria uma camisa de time. Ele: qual camisa que você queria? Eu falei: eu queria aquela camisa assim, assim, assado. Tipo assim, eu vi meu pai falando do futebol, dos jogadores, eu gostava, mas não era tão envolvido, né, de saber, não acompanhava tanto, né, só sabia que eu gostava do Corinthians, igual a molecada, né, e aí eu falei pra ele: eu quero uma camisa preta e branca, daquele que tem uma âncora e assim, assim, assado. Aí ele: tá bom, beleza, vou comprar pra você e aí, na próxima aula eu te dou. De educação física. Então tá bom, beleza. Aí passou o tempo e tal, eu já até tinha esquecido. E aí ele vem, falou: David, eu comprei pra você. Aí ele trouxe num saquinho e tal, uma camisa branca. Aí quando eu abri, eu olhei assim e se assustei. Falei: oxe, professor, mas isso aqui não é a camisa do time que eu torço, né? Isso aqui não é meu time. Aí ele falou: não, mas esse aqui é um presente pra você de coração. E aí eu falei: não, mas isso aqui não é meu time não, professor. Não gostou? Não, não gostei não. Aí quando eu abri eu vi tipo um escudo assim. Eu lembro que tinha uma na camisa tinha nas mangas, né? Tinha o gênio, né? Do Habibs e uma camisa número 8 do São Paulo. E aí eu se interessei, falei: nossa, que legal, tá? Vou ver que time que é esse. Aí eu comecei a pesquisar, aí já estava em ascensão o Rogério Ceni com as batidas de falta. E a camisa que ele me deu, que eu lembro, era a camisa número 8, que quem jogava, né, usava, teve bastante apresentação com os grandes jogadores, né? Mas se eu não me engano, na época acho que era o Kaká que tava usando a camisa número 8, posso estar enganado, mas enfim, aí comecei a usar a camisa assim, já comecei a mudar a cabeça, falei: nossa, mano, que clube. E o São Paulo tava num patamar com os outros clubes surreal, tipo assim, não tinha outro time que você falava: nossa, um time que bate de frente com o São Paulo, não tinha. Era um time que ganha no campeonato, conseguiu ser campeão 3 vezes seguido do brasileiro, tava indo pro Mundial, então o São Paulo tava naquele momento muito, muito grande, né? Pelo tempo de criação que o clube tem, né? Já ter tantos títulos assim, é bom destacar, né? E aí eu virei São Paulino, né? Depois desse acontecimento aí errado da camiseta. Aí eu comecei a ter identificação com o São Paulo, com os jogadores que passaram pelo clube, tipo o Rogério Ceni, jogadores assim que tiveram bastante importância no crescimento do clube, né? Jogadores importantes, né, que passaram pelo São Paulo, Josué, Mineiro, Richardson, eu peguei bastante nessa época aí. E o Cinho, que jogou no São Paulo também, um pouco passagem, até hoje eu sigo ele no YouTube, também acompanho. Então foi isso que me fez virar São Paulino, né?
Depois disso aí eu já não, não quero saber do Corinthians, não. Obrigado, David, pela sua participação. Um vídeo muito bem explicativo. Então agora, como eu prometi no começo do vídeo, eu vou contar outro fato que me marcou no planeta futebol. Vamos recordar e viver Copa do Mundo de 1990, na qual a Argentina manteve a base campeã de 86 e foi para a Copa de 90 como uma das favoritas para o título. E logo na estreia ia pegar os Leões Indomáveis de Camarões, que tinham feito grande campanha da Copa de 82, mas 86 tinham ficado de fora. Camarões era um time envelhecido, estava com muitos problemas internos e foi muito mal falada pela imprensa. Todo mundo falou que a Argentina ia dar um passeio na estreia. E eu lembro que antes de ir para a escola, meu irmão, eu estávamos vendo a partida Argentina e Camarões pela TV. Aí tinha que ir para a escola, juntamos com um grande amigo nosso, o Kleber, e fomos para a escola, aqueles 10 minutos mais longos, porque nós três queríamos ver o jogo. Aí a gente parou num bar, o jogo já estava no finalzinho, estava 0-0 ainda. Camarões batendo, porque tinha que segurar a Argentina assim mesmo, porque se os caras não se impusessem, a Argentina ia deitar e rolar. Camarões teve 2 jogadores expulsos, vários cartões amarelos, eles simplesmente, por mais que a Argentina fosse superior no jogo, a Argentina não conseguia impor o ritmo que queria na partida. Desde então que o improvável aconteceu. O Mambiwik fez o gol da vitória dos Leões Indomáveis, numa triste falha de Nery Cumpido, que infelizmente se machucou posteriormente na Copa. Mas isso aí já são outras luvas e outras histórias. E aí, Camarões ganhou o jogo e a gente foi feliz da vida para a escola. E outro fato que me marcou muito dessa partida é que anos depois eu vi na internet, o Thomas Incon falou em várias matérias que Camarões ganhou esse jogo no aquecimento antes da partida, onde os argentinos tentaram intimidar os Leões Indomáveis, mas eles falaram que responderam muito mais alto às provocações dos argentinos e que os argentinos ficaram meio em choque antes da partida. Detalhe, a Argentina estava com um time completo, não tinha desfalque, não tinha nada. Perdeu o jogo na bola, Camarões ganhou na bola, na catimba e com 2 jogadores a menos. Por isso que essa partida foi um dos fatos que me marcou no planeta futebol. E Camarões fez uma grande campanha. Passou para as quartas de final do torneio. Chegou nas quartas e foi eliminada pela Inglaterra. Uma grande campanha que começou com essa grande vitória que me marcou no planeta futebol. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer o David Jones, agradecer o Liro e o Elias por terem topado participar desses 2 vídeos do canal. Você é inscrito, você que está assistindo esse vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários. Se você acha que eu preciso melhorar algumas coisas, também deixa aí nos comentários. Elogios e críticas construtivas fazem todo o canal crescer. Mais uma vez agradeço vocês. Próximos vídeos do canal serão pedidos de inscritos. Eu vou preparar um vídeo com muito carinho de um cara que teve fidelidade ao Parma da Itália. E uma coisa eu garanto, vai ser um vídeo tão marcante que nem esse daqui. Um abraço, fique com Deus. E como eu disse no vídeo anterior, férias é bom demais.